Hoje a resenha é do livro O Beijo da Mulher-Aranha, é do autor Manuel Puig. Essa edição que eu estou mostrando para vocês é a edição de 1986, que foi lançada pela editora Rocco. Mas esse livro ele é bem mais antigo. Ele foi publicado pela primeira vez em 1976, ou seja, da primeira vez que ele foi publicado até essa edição que eu tenho, se passaram 10 anos. E nesses 10 anos que se passaram, esse livro se tornou um sucesso tão grande que acabou virando filme. Eles gravaram um filme desse livro, totalmente inspirado nesse livro, em 83, aqui no Brasil, e lançaram também em 85 nos Estados Unidos. Por sinal, uma curiosidade é que o ator Raul Julia, super conhecido, né, por ser o Gomes da família Addams, ele interpretou o Molina no cinema, quando eles fizeram a adaptação para o cinema lá nos Estados Unidos. Então, assim, achei incrível. Eu não assisti o filme ainda, mas eu gostei tanto do livro que eu vou ver se eu acho o filme para assistir em algum lugar. Sério, assim, me tocou demais. Esse livro, eu vou ler a sinopse para vocês, tá bom? E aí, ao decorrer do livro, eu vou falando um pouco mais sobre a história. Como eu disse, né, o nome do autor é o Manuel Puig, que ele é um autor argentino, tá? Esse livro é argentino. E o nome do livro é O Beijo da Mulher-Aranha. Aqui dentro eu tenho falando um pouco do livro, vou ler para vocês. O Beijo da Mulher-Aranha. Nunca um país esteve tão dentro de um livro como a Argentina neste O Beijo da Mulher-Aranha. País sangrando, despedaçado, cheio de oprimidos, atormentado por problemas. Mais do que o país dos homens. Este é o maior livro do Puig, o mais denso, chocante, integrante, provocante, fascinante e delirante. Como é fácil desfilar adjetivos. E como é fácil ler esse livro, difícil é conservá-lo no estômago impune. Digeri-lo sem a ajuda de um bom antiácido para não dar azia. Numa cela, 2 presos. Um político, outro homossexual, acusado de corromper menores. Nesta cela que fede a merda, cubículo estreito, a matar de claustrofobia, qual a única forma de fuga? Imaginar, lembrar, contar, narrar, descrever, recriar. E é isso o que faz o homossexual, enchendo a cela com personagens que vão da Mulher Pantera às espiãs. Filmes loucos surgem numa tela imaginária, profundamente rica em melodramas baratos, dramalhões, aventuras. Estes filmes que povoam nossa adolescência e juventude, classe C norte-americana, dramas mexicanos, histórias sensuais francesas, fitas de propaganda alemã passadas que como inocentemente. Todo um processo que sofremos é desmistificado. Histórias fascinantes que seguimos hipnotizados como se fosse uma telenovela das 8. Não é possível parar de ler, saber por que aquela mulher não consegue que a beije, por que os passarinhos ficam alvoroçados com sua presença. Por exemplo, súbito, por trás dos filmes começa a surgir a verdadeira identidade daqueles 2 presos, ambos vítimas de um mesmo sistema arbitrário, violento, despótico, medieval. Argentina, Brasil ou o que? Interessa? Tudo é tão próximo, tão nosso, parece que foi escrito aqui. Há todo um jogo incrível de Puig. O que é um filme, o que é realidade? Nele maneja a narrativa dos limites não definidos do que é ficção e do que é vida. Deixa que elas se misturem, manobra com toda a sua simbologia de signos cinematográficos. E é preciso estar atento aos detalhes, porque estabelece minutos a partir dos pormenores jogados no meio da frase e que determinam com profundidade, com profunda significação. O que não tem significação nem base é o sistema que envolve tudo.
e o que é denunciado sem chatice, sem panfletarismo nem estereótipos. De forma gostosa, um livro que não dá para interromper. Gente, esse livro, ele é um livro viciante. Como já deu um spoiler, são várias histórias contadas no livro, porque, assim, são dois personagens que são presos. Um, que é o Molina, ele é um preso político, e o outro é o Arriegui, que é um homem que ele foi preso por corromper menores, ele é homossexual. E, assim, os dois são muito diferentes, tanto a classe social quanto a vivência, né? Um é um homem hétero, o outro é um homem gay. Então, assim, aparentemente eles não têm nada a ver com o outro, sendo que eles passam tanta dificuldade, tantos momentos difíceis naquela cela, que eles acabam meio criando uma amizade, e essa amizade acaba passando, assim, para um envolvimento amoroso, sabe? O Molina, ele nunca tinha ficado com homens, ele acaba ficando interessado no Arriegui pela forma que o Arriegui cuida dele, sabe? Aos poucos, isso vai sendo mostrado no livro. E, assim, é uma relação que vai sendo criada aos poucos também. No início do livro, você não tem muita informação sobre os presos. Você só sabe que são dois homens presos numa cela muito pequena, que a comida que eles comem é péssima, que eles passam frio, que eles passam muita dificuldade na cadeia e que, por sinal, eles vivem tendo dor de barriga. Então, assim, o Arriegui, né, que é o homossexual, ele tem um estômago ali bem frágil. Então, de tempo em tempo, ele tem umas diarreias, assim, absurdas. Então, você imagina, você tá preso, né, com uma pessoa que você não conhece, vivendo daquela forma horrível, né, que os presidiários vivem, e ainda tendo uma dor de barriga, vivendo num cubículo, tendo que cagar, tipo, sem nem ter um vaso. Eu não sei se vocês já repararam, né, se vocês já viram alguma reportagem, mas não é todo presídio que tem banheiro e tal. A maioria tem, assim, tipo um buraco para as pessoas se agacharem e fazer as necessidades. Então você imagina o quanto esse quarto que eles estão, né, que é a cela, que é bem pequenininha, deve feder horrores. E eles comentam algumas vezes no livro sobre o mau cheiro, sobre a alimentação que é péssima, sobre eles não terem nem água direito, eles têm que ficar racionando a água. Aqui atrás fala um pouco mais do livro, eu vou ler para vocês. Aqui é a sinopse, no caso. O beijo da Mulher-Aranha. Numa cela, dois presos, um político, o outro um homossexual acusado de corromper menores. O que se pode fazer na solidão de uma cela que fede? Um deles está com o intestino solto. Se não conversar o dia inteiro. Falar da vida, da realidade, das coisas que aconteceram aos personagens. E quando não há uma vida que é brutal demais, é necessário se reinventar. Quando a realidade aparentemente se apagou, é preciso recriá-la. E é por isso que os personagens, né, com imaginação delirante, faz o tempo todo, lembrando velhos filmes que assistiam ou imaginando fitas que poderiam ser feitas. Melodramas baratos, dramalhões de segunda categoria, aventuras com mulheres que se transformam em panteras, histórias fascinantes que seguimos hipnotizados como se fosse a telenovela das 8. Com todos os ingredientes: suspense, amor, ódio, traição, paixão, violência, sexo. A narrativa vai de um tom de seriado com interrupções e continua amanhã. E de repente, do meio da imundície daquela cela, da solidão de dois homens diferentes, mas ligados, né, pelo que tem de humano, ambos vítimas da mesma violência de um regime, surge um quadro terrível de um sistema social político. Um livro político que não é chato, nem estereotipado, nem panfletário. Surpreende a cada passo. Gente, esse livro, ele realmente surpreende a gente. Eu fui ler ele porque eu achei o título muito interessante, gostei também da capa, mas eu nem sabia do que se tratava. E ele é um livro, simplesmente, que eu posso falar pra vocês, viciante. Porque, como eu disse, no início do livro, você não tem muitas informações a não ser essas, assim, bem básicas dos personagens. Você tem o nome dos personagens, né, que é o Molina e o Arriegui. Você sabe que o Molina é um preso político e que ele é hétero. Você sabe que o Arriegui é um homem homossexual e que foi preso com acusação de corrupção de menores. Eles ficam, né, passando todas as necessidades que eu já citei antes, de não ter comida direito, a comida ser muito ruim,
racionamento de água, eles terem diarreia, eles ficarem... Gente, pra vocês terem noção, eles passam mal e eles preferem ficar passando mal na cela do que ir pra enfermaria do presídio. Eles ouvem tanto caso de pessoas que vão pra enfermaria e acabam sendo mortas, que eles ficam realmente com medo, ao ponto deles preferirem ficar tendo crises de vômito, de diarreia, terem febre, enfim, passarem mal, e não irem pra enfermaria, preferirem ficar na cela e falar que é só um desarranjo do estômago, do intestino e que vai passar. E os policiais também não dão nem muita atenção a isso, entendeu? Quando eles passam mal. Então aí, por isso que eles também nem ficam exigindo muito que eles vão na enfermaria, né? Porque na verdade eles não ligam pros prisioneiros. Essa que é a verdade que passa no livro. Como não tem o que fazer, eles não têm esse tempo de vamos pegar sol. Nessa prisão, pelo que parece, não tem nem pátio, né? Porque o que a gente conhece de cadeia e tal, falam que tem pátio, que geralmente os presos, eles saem um pouco da cela. No caso desses personagens, gente, eles não saem. Eles saem só quando eles são chamados pelo delegado para falar, ou pelos advogados, e quando eles precisam fazer a saidinha só do banho. Fora isso, eles ficam realmente presos naquele cubículo o tempo todo. Para passar o tempo, mesmo eles não se conhecendo, eles acabam fazendo uma amizade. E aí, essa amizade que vai acontecendo entre eles surge principalmente porque o Arieg, ele é muito criativo. Ele gosta muito de filme, ele gosta muito de livro, então para ele passar o tempo, ele fica contando os filmes e os livros, as coisas assim que ele já viu, que ele já leu. Pro Molina. O Molina, ele não é muito ligado em cinema, essas coisas assim, mas como não tem nada pra fazer, ele gosta muito das histórias do Arieg. E aí o Arieg começa a contar de filmes, de série, ele conta, né, do filme das Panteras, ele conta da história da mulher, né, que é uma pantera. Depois ele conta a história das espiãs, enfim, vai acabando assim, ao longo do livro ele cita um pouco de histórias que são famosas, de filmes e tal, e outras que ele mesmo inventa para poder passar o tempo. E assim, ele inventa filmes e narra filmes que ele acha que vai agradar os dois. No caso, Molina, por ser um homem hétero, ele gosta muito das histórias que falam de mulheres bonitas, que tenham cenas de sexo e mulheres que tenham aparência assim de gostosonas e tal. O Arieg, ele é um homem muito afeminado e ele cita isso várias vezes. Tanto o fato dele ser um gay afeminado, dele deixar isso super aberto, assim, dele não ter problema de falar da sexualidade dele, como o fato dele se sentir uma mulher. Esse livro foi escrito em 76. O termo, né, transexualidade e tal, começou a ser falada, eu acho que dos anos 2000 pra cá. E assim, nos anos 2000, assim, era uma coisa que quase não existia muito, as pessoas não falavam tanto. Eu acho que de 2010, 2015 pra cá, que esse termo, né, de ser transexual, de nascer de um gênero e você se identificar com outro, isso é uma coisa que as pessoas têm falado mais agora. Mas não significa que já não existisse. Eu acredito de verdade, assim, que pelas ações do Arieg, dele ser um homem, assim, muito cuidadoso, muito afeminado, tudo dele é muito, sabe? Se você lesse as atitudes dele, tanto as atitudes de cuidado que ele tem com Molina, com a cela, de tentar deixar a cela minimamente, assim, arrumada e limpa, o cuidado que ele tem de fazer o chá, de tentar cozinhar, enfim, ele tem muito dessa coisa do cuidado, sabe? Ele tem umas características muito femininas. Se você não lesse que ele é um personagem masculino, você acabaria achando que era uma mulher mesmo, sabe? Então eu acredito que se esse livro fosse escrito hoje em dia, provavelmente iria narrar o Arieg como uma mulher trans e não como um homem gay, tá? O Molina fica naquela... A gente fica um pouco na dúvida à medida que a gente vai lendo o livro se o Molina está traindo ou não o Arieg. Como assim? Por quê? Porque até então parece que foi uma coisa totalmente despretensiosa, que os policiais só colocaram eles dois na cela
por acaso. Sendo que aí quando a gente já chega na metade do livro, que a gente já conhece mais sobre os personagens, os dois já fizeram uma amizade. Desculpa, gente, eu moro num lugar agitado, então tem barulho de moto e carro o tempo todo. Eles já construíram uma amizade, já foram falados assim de um monte de livro e tal. Que começa a focar um pouco mais na vida dos prisioneiros, no caso os dois, né? Aí foca mais na amizade deles. E aí fala um pouco mais desse presídio que eles estão. O Molina, ele começa a ser chamado com mais frequência pelo delegado e para os policiais para ficar depondo. Nisso, a gente descobre que, na verdade, o Molina, ele tá na mesma cela que o Arrieg, porque ele recebeu uma... Eu não sei bem dizer agora, esqueci a palavra. Não sei se diz bonificação, premiação, alguma coisa assim, que se ele descobrisse coisas sobre o Arrieg e contasse para a polícia, ele sairia mais cedo da cadeia. Mesmo ele tendo bom comportamento, né, porque ele não arrumava confusão com os outros presos e tal, ele iria ganhar essa bonificação de conseguir sair da cadeia mais cedo. Futuramente ele até consegue sair. Mas então, a gente fica naquela dúvida de, nossa, será que ele tá sendo falso com a Arrieg? Porque assim, ele fica meio que tentando usar os dois lados. Ele fica amiguinho da polícia para conseguir coisas, tanto que toda vez que ele sai para depor, que ele fala com a polícia, com o delegado e tal, que eles ficam conversando sobre o Arrieg, ele finge pro Arrieg que ele estava na visita e quem visitou ele era a mãe dele. E aí ele começa a fazer vários pedidos para a polícia. Então a polícia, né, o delegado começa a dar um monte de alimentos bons para ele, coisa que ele nunca comeria na cadeia, por exemplo, para poder fingir que era a visita da mãe, sabe? E aí eles armam, colocam embrulhado, tudo direitinho, como se realmente a mãe do Molina estivesse levando para ele. Ele inventa que a mãe dele tá doente. Enfim, ele começa a inventar várias coisas da vida dele, que a mãe dele tá doente, que ele não sabe como vai ser, se ele vai sair ou não da cadeia, porque ele tem que cuidar da mãe dele idosa, pro Arrieg se apegar a ele, e isso realmente funciona, porque o Arrieg começa a ver o Molina cada vez com mais carinho. Porém, ao longo do livro a gente vê que o Molina, ele não fica entregando o Arrieg, sabe? O Arrieg também é esperto, porque ele não fica contando muito da vida dele, assim, dos motivos do porquê ele foi pra cadeia. Ele conta mais da parte sentimental dele, do fato dele se sentir atraído por homens, do fato dele se sentir que ele é uma mulher e ele gosta de artes, ele gosta de moda, mas ele não fica falando coisas que ele poderia, que poderia incriminar mais ele, fazer ele passar mais anos na cadeia. Então a gente não sabe se realmente ele faz isso por esperteza, se de certa forma ele faz isso até mesmo para proteger o Molina, porque o próprio Molina chega a um ponto que o Arrieg e o Molina estão tão grudados que o Molina fala pro Arrieg que não quer saber nada da vida dele, por medo que algum dia ele seja pressionado a falar alguma coisa do amigo de cela. E o Arrieg também fala a mesma coisa, que não quer saber nada. Então toda vez que o Molina vai contar alguma coisa pra ele sobre a vida dele, o status financeiro dele, como é a família dele, o próprio Arrieg meio que muda de assunto, sabe? Ele prefere não saber muito da vida do Molina também, porque ele sabe que isso na prisão pode ser usado um contra o outro. E aí fica nisso, deles focarem mais na amizade, e com o tempo acaba virando um caso amoroso. Eles acabam, né, o livro, o nome, né, O Beijo da Mulher-Aranha, é por dois motivos. Primeiro, porque o Molina, que era hétero, ele fica interessado no Arrieg até chegar ao final do livro, e eles acabam realmente dando um beijo. E nesse momento em que eles acabam se beijando, o Molina lembra que a primeira história que o Arrieg contou pra ele, no início da amizade dele, foi de uma mulher pantera. E a mulher pantera, quando era beijada, ela virava uma pantera e tudo mais. E aí, o livro todo tem aquela tensão sexual, assim, de atração dos dois, mas demora realmente ter algum envolvimento mais físico, assim, dos dois. É mais de autocuidado mesmo, já pro final do livro que eles realmente se beijam. E o Molina fala que o Arrieg é a Mulher-Aranha, sabe? Porque agarrou ele pela teia, assim. E outra coisa também, depois que o Molina consegue sair da cadeia,
o Arieg, ele fica muito triste, porque ele fica solitário, né? Ele fica sozinho na cela. E aí ele continua com aquele passatempo dele de ficar imaginando coisas pra passar o tempo. E aí ele cria a Mulher-Aranha na cabeça dele, como se fosse uma melhor amiga dele. E aí ele fica conversando com ela. Antes do Molina sair da cadeia, o Arieg pede um favor pra ele. Que ele faça ligação para algumas pessoas e aí consiga obter algumas informações. Sendo que, gente, a polícia acaba liberando o Molina mesmo sem ele conseguir dar muitas informações do Arieg, porque a polícia resolve fazer o seguinte: bom, mesmo ele não dando muitas informações, vamos liberar ele mesmo assim, porque os dois estão muito colados, eles têm muita amizade, então com certeza a gente seguindo o Molina, a gente vai conseguir descobrir alguma coisa do Arieg. E praticamente o último capítulo é só narrando a saída do Molina da prisão. Então, assim, ele sai da cadeia numa quarta-feira e ele fica 2 semanas solto e aí acaba sendo morto, acabam matando ele. Não se fala mais no Arieg se o Arieg ficou sabendo que o Molina morreu ou não, porque aí o livro acaba. Assim, sim, estou dando spoiler do final do livro, tá? Mas, gente, vale super a pena ler o livro, porque o livro, ele realmente te prende. Por mais que eu esteja contando o resumo e fazendo a narrativa pra vocês e fazendo a resenha e resumo do livro, não tem como eu falar tudo que tem nesse livro, porque é muito conteúdo, é muita história. O livro você tem que prestar muita atenção, porque além da história dos prisioneiros, você tem que prestar atenção na vida deles da cadeia, você tem que prestar atenção nas histórias que o Arieg fala, porque as histórias nunca terminam numa hora só. Então, por exemplo, você tá lendo a história de um livro que o Arieg tá contando, sendo que, assim, eles sempre ficam conversando entre a contagem da história do filme, sabe? Então você tem que prestar muita atenção, senão você acaba se perdendo. E entre a vida dos prisioneiros e as histórias do filme contada, ainda tem algumas observações durante o livro. Deixa eu ver se eu acho alguma. Vou passar aqui. Ó, por exemplo, aqui. Olha, aqui tá com o diálogo deles, olha. Aqui em cima, a parte de cima do livro, onde está destacado, são os personagens conversando. Essa parte aqui embaixo, geralmente vem 2 coisas. Ou observação do filme que o Arieg tá contando, mas também fala muito observação política. Então conta muito do que o país estava vivendo na época e alguns dados também da psicologia. Então, por exemplo, todas as vezes que ele cita o fato dele ser gay e tudo mais, sempre tem algum texto do Freud, do Carl Jung, desses caras assim que são super importantes na psicologia, no desenvolvimento humano, falando sobre aquilo, entendeu? Como a pessoa, se a pessoa nasce ou não homossexual, das pessoas bissexuais e tudo. Então tem esses textos assim que é tipo mini documentários embaixo, sabe? Então é muito interessante. Quem quiser ler só a história do livro, dos personagens, dos filmes, lê aquelas partes mais destacadas. Quem quer realmente a experiência de ler o livro completamente, tanto ver a parte dos filmes quanto a parte dos personagens e ainda ver os comentários por fora, é só ler esses textos que estão nessas partes embaixo, que tem a letrinha menor. Bom, como eu disse, é um livro que vale muito a pena ler, não é à toa, né, que ele ganhou 2 ou 3 adaptações para o cinema, que eu lembre, né, que eu dei uma pesquisada, foram 2, tem a americana, de 85, que é com o ator Raul Julia, tem a de 83, que é aqui no Brasil, que foi gravado em São Paulo, por sinal, e tem aquela atriz super bonita que fez a Gabriela Cravo Canela, da primeira versão, se eu não me engano, o nome dela é Sônia Braga. E a Sônia Braga que faz a Mulher-Aranha no filme. E eu quero muito assistir esse filme, gente, porque ele parece realmente muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha e resumo e indicação do livro de hoje, tá bom?
Boa leitura e até o próximo vídeo. Não esquece de dar like, hypar e compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever aqui no canal porque eu atualizo 3 vezes na semana. Eu posto um vídeo de biografia e 2 vídeos de resenha e resumo de livro. Bom, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.